Neste vídeo eu vou te mostrar as técnicas de oratória que Flávio Augusto utiliza para poder manipular você e você ainda não percebeu. Será que eu vou aguentar a crítica daqueles que me acham bobalhão? Eu vou te mostrar quais são as técnicas que ele utiliza para influenciar milhares de pessoas a acreditarem em tudo que ele fala, inclusive que estabilidade não existe. Estabilidade não existe é um conceito libertador. Você vai descobrir nos mínimos detalhes tudo o que ele fala e como ele fala para poder manipular milhares de pessoas. O sistema tenta nos convencer que a gente tem garantia. Eu tenho certeza que depois deste vídeo você vai enxergá-lo com outros olhos. A coragem ou a covardia? Porque agora eu vou desmascarar Flávio Augusto da Silva e provar que você pode ser manipulado a todo momento. Inclusive agora. Tá vendo que funcionou começar o vídeo de uma forma mais dramática? Mudei o tom de voz, falei com mais calma, um fundo musical. Tudo isso aí coopera para você ser manipulado. Então preste muita atenção nos vídeos aí que você anda assistindo, viu? Muito prazer, eu me chamo William Dom, sou professor de oratória aqui na Escola Zinger e eu ajudo profissionais a se comunicar melhor através de técnicas de oratória simples, porém muito eficazes, que podem transformar você que está me assistindo em um Flávio Augusto da Silva. E aí, topa esse desafio? Fique ligado que no final deste vídeo eu vou contar para vocês onde que o Flávio Augusto fez o seu curso de oratória, hein? E seja muito bem-vindo, pois essa é uma série onde eu vou analisar 12 pessoas famosas, que são essas pessoas aqui na tela. E vamos começar analisando Flávio Augusto da Silva. Fique atento que este vídeo é a primeira parte. Depois, no final do vídeo, você corre lá e assiste a segunda parte, onde eu vou disponibilizar as outras técnicas que Flávio Augusto utiliza para poder se comunicar. No finalzinho de 2022, eu tive a honra de fazer um bate-papo com ele presencialmente, que foi onde eu tirei essa foto aqui. E foi um bate-papo rápido, né, de 30 minutos, mas além daquele bate-papo, eu já assisti algumas outras palestras dele presencialmente, onde eu pude ver ele usando as técnicas de oratórias, ele se comunicando, não só em palco, mas também com as outras pessoas. Então eu consegui analisar pessoalmente toda a sua estrutura de oratória e comunicação, que ele faz uso de uma forma natural, tudo bem? Mas também tem algumas técnicas por trás, que eu vou explicar a diferença da naturalidade e da técnica para você também conseguir aplicar. Então eu vou explicar técnica por técnica e como ele aplica isso para poder encantar o seu público e cativar milhares de pessoas dentro do seu propósito. Bom pessoal, vou começar por este vídeo para você analisar as expressões faciais de acordo com a narrativa dele. Olha só, eu vou colocando o vídeo, eu vou pausando para você entender nos mínimos detalhes que ele faz isso de uma forma natural, tudo bem? Mas isso envolve técnica para poder chegar nesse nível aí, tá? Olha só. A gente está falando que é... Primeira coisa, sempre que Flávio Augusto vai falar uma coisa importante, ele olha para baixo. Ele faz exatamente essa leitura que ele está fazendo aqui, tá bom? Quando nós olhamos para baixo, é sinal que nós vamos expressar algo dentro do nosso interior, ou seja, algo profundo. Quando você olha para baixo, diante de uma pessoa, ela vai interpretar que, opa, lá vem uma frase importante. E olha só como ele se expressa dentro desse vídeo. É inovação, cada um está trazendo a sua experiência para definir inovação, para botar você dentro na mesma página aqui. Então ele vai olhando para você e vai trabalhando algo que é do pensamento dele, algo que ele pensa como originalidade. Tudo bem? Então, primeira técnica, técnica do olhar, técnica da expressão, tá bom? Que está dentro das expressões faciais, o olhar para baixo, que é um olhar mais sentimental. Analisando aqui o que o Flávio está falando, ele está buscando algo que é original dele, algo que está de dentro, por isso que ele está olhando aqui. Se ele, por exemplo, estivesse olhando para cima, seria algo que ele estava construindo, tá? Uma resposta que viria ali através da criatividade, mas nesse caso não, é algo profundo, é algo que já tem dentro dele. Show de bola? Vamos lá. E eu gosto muito de dizer que inovação não é invenção. Inventar é uma coisa. Eu não inventei clube de futebol, mas nós tínhamos um clube de futebol nos Estados Unidos. Eu não inventei curso de inglês.
Outro movimento também que ele utiliza muito bem é a questão de franzir a testa, tá? Ó, esse movimento aqui. Você vai perceber nas pessoas, conforme você está conversando, que a pessoa está interagindo com você ou não através desse movimento aqui, ó. Tá? Pode ser seguido de algumas concordâncias, né? Assim, ou desaprovação, né? A pessoa fazendo isso. Tem muitas pessoas que têm uma cara meia de parede, ou seja, a pessoa não expressa nada, ela fica olhando para você assim, ó, a todo momento. E aí você tá super empolgado, super alegre, super feliz, a pessoa tá assim. O que você faz nesse caso? É mais difícil de ler essa pessoa. Mas esse movimento que ele faz aqui, tá? Isso expressa que ele tem autoridade no que ele tá falando. Tem uma profundidade maior. Então esse olhar para baixo, mas esse mostra que aquilo que ele está pensando é muito profundo, tá bom? Então esse movimento aqui, essa expressão, um ponto muito positivo. Isso é nítido para ver a autoridade que ele tem sobre aquele assunto, beleza? Primeira técnica que você que está assistindo esse vídeo agora pode utilizar: nunca desvie o olhar das outras pessoas, tá bom? Tem algumas técnicas, se você pesquisar na internet, você vai encontrar, tá com vergonha, olha aqui na testa da pessoa. Gente, isso é ridículo. Imagina eu conversando com você aqui agora assim, ó. Você do outro lado da tela, você ia ficar constrangido. Poxa, será que tem alguma coisa na minha sobrancelha? Será que eu não fiz de um jeito muito certo? Será que tem alguma coisa na minha testa? Não é assim que funciona, tá, gente? Então sempre ensina aos nossos alunos aqui, olho no olho, tudo bem? Bom, pessoal, agora neste vídeo eu vou analisar a linguagem corporal do Flávio Augusto. Então, anteriormente nós estávamos atentos à sua expressão facial, agora nós vamos descer um pouquinho para a sua linguagem corporal, tudo bem? É importante você entender isso aí, porque senão você vai achar que tudo é uma coisa só, mas não, tem técnicas faciais e técnicas corporais. E quando você domina etapa por etapa, se torna um conjunto onde você consegue melhorar a sua oratória e a sua comunicação, tudo bem? Olha só, ele está no bate-papo com o Caio Carneiro e ele faz uma pergunta bem importante ao Caio, olha só. Então o cara ganhava um salário, ele ia correndo no supermercado, enchia de comida, porque depois ele não tinha, aquele dinheiro que ele tinha não dava mais para comprar comida, então naquele dia dava. Era outra, foi nesse cenário que e a gente vendia. Mas você está falando o quê, Flávio? Que a economia não influencia? Não é isso que eu estou falando. Ela influencia. Mas ela não determina. Uhum. Porque tem gente tendo sucesso no Brasil hoje aqui. E tem gente fracassando nos Estados Unidos, fracassando na Inglaterra. Tem. Olha só, ele faz uma pergunta, depois repare a reação do Caio Carneiro diante dessa pergunta. Vamos lá. Vou abrir uma empresa. Tem fatores alheios à minha vontade? Uhum. Sim ou não? Sim. Quais são? Primeira coisa, ele fez a pergunta, Caio redevolveu sim ou não. Ele questiona sim ou não. Tudo bem? Isso é uma técnica. A pessoa ficou indecisa na pergunta, você já questiona logo em seguida, tá? Economia, o dólar. Economia? Você já vendeu com economia boa? Já. Já vendeu com... Olha só a reação do Caio Carneiro. Quando o Caio Carneiro perguntou e ele foi fazendo algumas perguntas, pô, mas você já vendeu com a economia quebrada e tal? Olha o que o Caio Carneiro faz, ele faz isso aqui, ó. Ó. Economia ruim? Muito. Então, economia influencia realmente? Que é um determinado momento onde o seu cliente percebe, caramba, nunca parei para pensar sobre isso. Entendeu? Só que Caio Carneiro teve essa reação porque Flávio Augusto manteve a sua linguagem corporal forte. Então essa é a técnica de linguagem corporal que Flávio Augusto utiliza, uma linguagem corporal forte. Como assim uma linguagem corporal forte? Na força? Não. Em nenhum momento ele sai do jogo da mesa, ele está negociando, está fazendo perguntas, está gesticulando aqui. Ele não dá espaço para fazer isso aqui, ó, por exemplo. Olhar para o lado, olhar para cima, reparar o ambiente. Em todo momento ele está com um olhar profundo e negociando aqui, ó. Isso a pessoa que está assistindo, ou seja, a pessoa que está sendo interrogada, a pessoa se fala, caramba, esse cara domina mesmo, hein? Pô, esse cara tem razão. Então mantenha a linguagem corporal firme, né? E é uma postura bacana, tá certo? Procure não sentar assim na mesa para fazer as reuniões. Ou então, cara, que não sei o que, blá. Também, outra dica, pessoal, que na próxima técnica a gente vai aprender isso aí. Não esconda suas mãos, tá? Isso é horrível. Por quê? Porque outra pessoa não sabe o que tem aqui na mesa. Você pode estar armado, você pode
tá mexendo no celular, você pode estar fazendo um monte de outras coisas. E isso transmite insegurança para a pessoa que está assistindo você ou que está te ouvindo, tá bom? Então sempre mantenha-se as mãos aqui, ó, livre, limpas. A pessoa tem que ver o que está na sua mão, o que não tem. Tudo bem? Então essa é a técnica que ele utiliza. Fique muito atento que eu não estou falando para você fazer igual. Só estou falando para você identificar isso, tá bom? Obviamente, se tiver alguma coisa bacana aqui, algum movimento que você identificar que ele faz, que você acha que se encaixa na sua personalidade, naquilo que você está falando, vai fundo. Mas agora não vem achar que, já sei, então agora você sentar igual o Flávio Augusto, eu vou falar igual ele, eu vou ficar assim igual ele faz. Não é isso que eu estou transmitindo aqui para você. Só estou analisando para você ver que tem ali domínio do que ele está fazendo. No caso, tem um domínio corporal muito legal. Bacana? Agora vamos ver a terceira técnica que o Flávio Augusto utiliza de uma forma muito legal, que é o tom de voz. O tom de voz, gente, faz muita diferença na sua comunicação. Tá vendo? Muita diferença na sua comunicação. Então, quando você domina, modular a sua voz, ou seja, entender qual o tom que você deve conduzir aquela conversa, aquela apresentação, isso vai fazer com que você não tenha aquela voz monótona, aquela voz chata pra caramba, né? Que é aquela voz que a pessoa vai falando o tempo todo e você não sabe o que é importante, o que não é importante. Isso é muito perigoso na comunicação. Então você tem que ter o domínio do tom de voz, que não necessariamente é o mesmo tom que o dele, ok? Então você precisa identificar o seu tom de voz para conseguir fazer uma boa comunicação. Vamos lá analisar esse vídeo? Olha só. Um empréstimo compulsório que o empregado faz para o patrão. Obrigatório. O empréstimo compulsório. Tá vendo ele entonando as sílabas tônicas? Aí o patrão, em vez de pagar para o empregado aquele dinheiro que já é do empregado, que já está no orçamento, aquele dinheiro que já é do empregado, que já está no orçamento, ok? Tem um pouquinho do sotaque carioca aí que não pode negar, mas a ênfase na palavra que você quer dar destaque, que é o quê? Que é dinheiro, que já é do empregado. Então toda vez que ele identifica uma palavra poderosa, ou seja, que ele quer marcar aquilo para ficar na sua cabeça de fato, é o tom de voz, ou seja, a modulação da voz nesse caso, que vai fazer a diferença. Olha só. ele segura e faz com aquele dinheiro que ele quiser, gasta, investe, aplica, ganha em cima e paga no 12º mês aquilo que já deveria ter sido pago o ano todo, sem juros. E ele finaliza algumas frases como se ele estivesse falando uma coisa muito clara para você e você não sabia disso. Sem juros, pô. Aquilo tá visível para você, só você não sabia. Você não estava atento para isso. Então olha o tom que ele fala. É muito diferente se ele gravasse um vídeo falando, ó, você não sabia sobre isso. Você não tinha esse conhecimento. Você não estava a par desse assunto. É diferente. Você não estava a par desse assunto. Isso é muito nítido para você. Observa isso? Então, essa técnica da modulação da voz, do tom de voz, é que faz total diferença na narrativa. Porque é isso que sustenta você estar assistindo um vídeo dele e também sustenta você estar assistindo esse vídeo aqui até agora. É a narrativa alinhado com o tom de voz. Sem nem a correção da inflação. Isso é um espetáculo para o empresário, para o patrão. Você não está ganhando um salário extra. Não se iluda que você está ganhando um salário extra. Não se iluda. E o Flávio Augusto ele tem uma característica que toda vez que ele vai dar um exemplo de um ponto de vista dele, né, ele joga com um tom um pouco irônico, que é praticamente uma imitação para poder dar voz àquele personagem que ele está falando. Calma que eu não estou falando de storytelling ainda, é a próxima técnica. Então quando ele dá voz de uma forma diferente, você presta mais atenção. Repare bem ele falando de uma forma irônica neste vídeo. Estou gravando aqui dos Estados Unidos, aqui não tem 13º, ninguém se ilude com esse troço. O brasileiro acha que é um salário a mais. Querido, não é. Por que não é, Flávio? Porque o valor a ser gasto com você já está lá no orçamento. Só que em vez de ser pago, você emprestou esse dinheiro para o patrão sem juros, tu recebe no final. Isso é amparado pela CLT. Fundo de garantia é a mesma coisa. Não, mas é o patrão que paga. Não, mas é o patrão que paga. Entendeu? Muitos vídeos ele faz essa mesma reação. Não, mas é você que não sabia. Entende? É um tom um pouco irônico, ok?
que isso escancara que você realmente talvez não estava dando atenção sobre aquele assunto, mas é uma forma que ele encontrou para se comunicar, para ironizar a situação. Porque afinal de contas, você nunca percebeu que ele faz isso. Entendeu o tom de voz? Então ele faz o conjunto de tudo, a expressão facial, a linguagem corporal e o tom de voz, um conjunto, tudo bem? Não tem como ele fazer isso sem fazer nenhum tipo de movimento. É que você não sabia disso, tá vendo que fica estranho? Precisa ter a expressão corporal, precisa estar envolvido no que ele está falando para ter essa autoridade e obviamente o conjunto da ópera, né, vai trabalhar para que você entenda que aquilo ali é algo muito importante, mas você não estava dando atenção. Pessoa incapaz de gerenciar o seu próprio dinheiro, então deixa eu ficar aqui com esse dinheiro, eu vou guardar esse dinheiro para pagar a aposentadoria dele. Tá vendo que ele é bem irônico no que ele faz? Então esse pessoal aqui é retardado, não consegue cuidar do seu próprio dinheiro, tá certo? Então tem muita expressão facial com tom de voz e a linguagem corporal também influencia. Nesse caso específico aqui, pessoal, a postura dele não está tão rígida, né? Você vê que ele faz bastante movimentos aí para frente, para trás, ele quebra um pouquinho aqui, certo? Para poder transmitir isso para você, porque de acordo com a mensagem você também tem que alterar um pouco a sua linguagem corporal. Esse é o básico de oratória e comunicação, tá certo? Então, você tendo a ciência de que você precisa ter uma expressão facial, você tendo ciência que você tem que ter uma postura alinhada, e você tendo a ciência que você precisa entonar as palavras, cara, você está começando a dominar a oratória. Obviamente, vendo o vídeo dele, que você fala, cara, não, esse cara já tem um dom natural. Não, gente, tudo isso é prática e mais prática. São quantos anos atendendo cliente tete a tete, igual ele está fazendo aqui neste vídeo? São anos. Então, quanto mais prática, melhor você vai ficar. Tem uma frase que eu não sei quem já viu isso em diversos posts na internet, que diz que ninguém fica bom naquilo que faz pouco. Então, como que você faz para ficar bom na oratória? Praticando bastante, tudo bem? Então, pega essas dicas que eu estou passando aí, pega isso que ele faz, que você acha que se encaixa dentro do seu perfil e aplica que vai funcionar muito bem. Chegamos ao fim da parte 1. E aí? Deixa aqui nos comentários qual foi a técnica que até agora você mais gostou do Flávio Augusto. E agora clique neste vídeo aqui para você poder assistir a parte 2. Corre lá que está recheado de técnicas e você consegue aplicar isso no seu dia a dia. E, claro, ser um comunicador tão excelente assim como é o Flávio Augusto.